E, gente, vamos lá para o nosso sétimo passo, então, dessa jornada de ficar de bem com o meu prato. E o sétimo passo é conhece-te a ti mesmo. É, apesar da frase, do título aí que eu escolhi, nós vamos falar sim sobre comida, porque a gente vai ver que conhecer a nós mesmos, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas necessidades tem muito a ver com a alimentação. Então a gente vai falar agora sobre o comer emocional, que eu vejo, né, no consultório e eu acompanho que é um problema para muita gente. Então, o que é esse comer emocional? Como o nome diz, é quando a gente busca confortar alguma emoção, alguma necessidade que eu tenho que não é de comida, usando a comida. Só que o comer emocional, ele não é sempre ruim, então a gente precisa entender quando que ele é um problema. Comer emocional, ele pode ser normal quando ele acontece em dois sentidos. Ele não é algo pelo qual eu dependo, né? Então não é algo que eu faço todos os dias, toda hora, qualquer sentimento que eu tenho, eu anestesio com a comida. E ele é algo consciente, então eu sei que eu estou comendo por uma emoção. Então, né, por exemplo, hoje meu dia não foi muito legal, eu tô triste, quero me confortar. Eu sei que eu tô triste, eu sei porque eu tô triste, eu sei que a comida não vai resolver, mas eu quero tomar aqui o meu café da tarde, uma coisa mais prazerosa, porque eu quero sentir esse prazer, eu quero me confortar. Isso é um comer emocional normal. Quando que não é normal? Quando eu passo a depender disso, né? Então, todos os dias, todo problema que eu tenho, eu preciso comer determinado alimento, eu preciso ir em determinado restaurante, eu preciso pedir determinado delivery, a qualquer situação que eu sinta. Ou quando é feito de uma maneira inconsciente. Então, na verdade, eu nem sei que tem uma emoção envolvida, eu não sei que emoção é essa, eu não sei o que eu preciso, eu só sei que eu quero comer. Então, uma maneira de vocês perceberem se a fome de vocês é emocional ou física é, por exemplo, olhando a própria leitura corporal. Olha só que interessante. Quando a gente tá com fome física, que é aquela fome que a gente vem falando lá desde o passo 4, ela se manifesta muito aqui na altura do estômago. Então, que isso quer dizer? Por exemplo, você vai falar para alguém: nossa, tô morrendo de fome. Aí você coloca a mão na barriga. Geralmente é uma linguagem corporal que a gente faz de uma maneira automática, porque é aqui que a gente está sentindo. Agora, quando eu tô vivendo um comer emocional, eu posso falar mais ou menos assim: nossa, eu tô com uma vontade de um doce, tô com uma vontade de comer um brigadeiro. A angústia está situada muito mais aqui do que realmente no estômago. É uma fome emocional, então eu posso estar vivendo ali algum sentimento, né, uma tristeza, uma raiva, uma frustração, um medo, um receio, um desapontamento, enfim, são tantas as emoções que a gente pode ter, e aí eu já atribuo a comida. E isso é um problema para muitas pessoas porque nós, em geral, não temos uma boa educação emocional, não tivemos uma boa educação emocional. Então, lá quando crianças, a gente não foi aprendendo a dizer o que a gente está sentindo, o que a gente precisa. Muitas vezes nem mesmo necessidades físicas, às vezes eu preciso descansar, às vezes eu preciso dormir, e eu acho que né, eu busco a comida, eu não consigo identificar que eu tô com falta de energia, que eu tô cansada, ou eu não consigo identificar que eu tô triste, ou que eu tô com muita raiva daquela pessoa, ou até alguns outros sentimentos ainda mais desconhecidos, né? Que eu tô frustrada, que eu tô com receio, que eu tô estressada é bem comum, né? Mas que eu tô, enfim, com. Agora não me vem nenhum sentimento, mas aí tem uma lista enorme que eu vou passar pra vocês depois aqui desse vídeo. Mas então a gente não percebe quais são essas emoções que a gente tem. Isso acontece muito por conta dessa nossa educação. Então, por exemplo, já desde novinhos, quando a gente cai, se machuca, rala o joelho, a gente vai lá e ganha um pirulito. Ou quando eu vou tomar a vacina, ganho uma bala, né? Se eu vou no dentista, ganho um chocolate. Sempre que há alguma situação que me provoca ali alguma emoção difícil, negativa, a gente aprende a resolver com a comida. E o problema não é a comida. Não tem problema você ganhar a balinha quando você toma vacina, não tem problema você ganhar um doce quando você foi no dentista, ou quando você brigou com um amiguinho, ou quando aconteceu uma série de coisas difíceis. O problema é que não existe um caminho de aprendizado. Então eu aprender que eu tô com dor no joelho porque eu me machuquei,
Eu posso aprender que eu tô talvez me sentindo envergonhado porque eu caí na frente dos meus amigos. Talvez eu esteja me sentindo triste porque eu tô chateado que eu caí. Talvez eu esteja com medo porque tá doendo. E aí eu não aprendo esse caminho, eu simplesmente já ganho o pirulito. E aí muitas vezes a gente vai chegando na vida adulta não sabendo dizer que, olha, eu tô triste. Acontece alguma coisa ou me vem algum sentimento, eu simplesmente já tenho o ímpeto de buscar comida para confortar. O comer emocional é como se fosse um remédio para dor de cabeça, né? Sabe, uma dor de cabeça ali que eu tenho de repente com constância, mas eu não sei dizer que é a causa dessa dor de cabeça, eu não investiguei a causa dessa dor de cabeça, eu só fico tomando o analgésico. A gente sabe que o analgésico não resolve, ele alivia temporariamente. Mas tudo bem, às vezes, a gente precisar do analgésico, né? Às vezes a gente precisa para dar conta. É a mesma coisa a comida. Então, tudo bem a gente usar a comida emocionalmente, principalmente nesse período de pandemia, buscar mais prazer, buscar diversão, buscar conforto. O problema é quando eu dependo muito disso ou quando eu nem tenho consciência de que isso está acontecendo. Então, é por isso que o tema, o sétimo passo é conhece-te a ti mesmo, né? Usando essa expressão, porque quanto mais a gente olhar para o nosso corpo, começar a entender quais são as emoções que eu tenho, quais são as necessidades que eu tenho, mais eu vou estar lidando diretamente com a dor de cabeça e não só usando o analgésico. Então, um ponto que é importante ainda acrescentar é que as situações de comer emocional geralmente elas são engatilhadas. O que isso significa? Que existe um gatilho, esse gatilho é acionado e eu já busco a comida. Esse gatilho pode ser uma emoção, então fico triste, busco a comida. Pode ser a fala de alguém, então alguém me xingou, brigou comigo, eu já vou buscar comida. Pode ser um pensamento que eu tive, de repente passou pela minha cabeça que eu sou um fracasso e isso me faz buscar comida. E o que quer dizer uma situação engatilhada? A gente usa esse termo porque é como se fosse uma arma, né? Você aciona o gatilho e a bala é disparada. Ou seja, quando aquele gatilho é acionado, é difícil a gente parar a bala. Então é difícil mesmo parar os episódios de comer emocional, porque eles são muito automáticos. Então, o que eu quero deixar para você aqui, novamente, façam comigo aí o alto abraço. É que tá tudo bem. Você aprendeu provavelmente, possivelmente, a lidar com alguns sentimentos, com algumas situações comendo. E tá tudo bem, não tem nada de errado, você não é um fracassado sem força de vontade. É a maneira que você aprendeu a resolver essas questões. Então fica agora o meu convite aqui de você se acolher e quando acontecer essas situações que você se pegar comendo emocionalmente, perceber que está confortando alguma emoção, que não é físico, que é uma necessidade aqui no peito, né, e que é geralmente alimentos bem específicos, né, não é uma maçã, geralmente é um brigadeiro, aquele alimento conforto que eu preciso para me confortar. Quando você perceber que isso acontece, depois que você já comeu, porque a gente já entendeu que é uma situação engatilhada. Então, depois que você comeu e que já aconteceu essa situação, se abraça, fala que tá tudo bem e se pergunta: que sentimento foi esse que eu tive? Que necessidade é essa que eu tenho? Será que eu tô com medo? Será que eu tô ansiosa? Será que eu tô triste porque aconteceu determinada coisa? Começa a aprender, começa a se conhecer. Então, busca novamente aquele olhar antropológico e começa a se perguntar: para que isso aconteceu? Mas não é um de julgamento, é um para quê? O que eu estava precisando? O que eu estou precisando? Qual que é a minha necessidade? Então, o exercício que eu quero deixar para vocês hoje é vocês começarem a se perguntar o que vocês precisam. Quando vir o ímpeto de comer, se perguntar: é fome? Ok, talvez seja fome física, eu já tô com fome. Não, eu não tô com fome, acabei de comer, tô super bem, mas eu tô com essa necessidade de comer alguma coisa. Observa o que é. O que eu preciso? Que emoção é essa? Vou mandar aqui para vocês uma tabelinha cheia de sentimentos. Tenta observar que emoção é essa que eu tô tendo. E se acolher, principalmente nesses tempos de pandemia, onde a gente tem usado a comida mais de maneira emocional. Faz parte, tenta se acolher e tenta encontrar o que você está precisando. Será que você está precisando conversar com alguém, falar com algum amigo, falar com algum parente?
descansar, né? Você pode estar muito sobrecarregada, né? Talvez, principalmente se você é mulher e está lidando com muitas funções, talvez você esteja se sentindo sobrecarregada. O que é que você está precisando? Será que você consegue lidar o que você realmente está precisando? Fica o exercício aí para hoje. Um beijo!